Salve, salve, família vascaína, um ótimo domingo pra você que se liga aqui no canal do Mineiro. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2025, você acompanha comigo os seguintes destaques. Pela rodada do Carioca, Vasco ainda depende só de si para classificar as semifinais. Maurício Lemos, Estrela e Adson aparecem treinando em campo. Será que chegou a hora do Maurício Lemos? E o fechamento da preparação do time para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Quem acredita na classificação vai deixar o likezão e bora falar de Vasco. Um convite para você, vascaíno e vascaína, jogar com a gente. É o Bolão do Mineiro. Você palpita nos jogos do Vasco, vai somando pontos e no final do campeonato os primeiros garantem a premiação. Estamos na etapa Campeonato Carioca, já começa a etapa Brasileirão com uma premiação ainda melhor. Seja membro do canal em qualquer plano para jogar com a gente por apenas R$ 1,99 por mês. Clique aí embaixo no botão Seja Membro e saiba mais. O Vasco encerra hoje a preparação para o jogo contra o Sampaio Corrêa, que acontece nesta segunda em Saquarema. Nas imagens do último treino registradas pela Vasco TV, Maurício Lemos aparece treinando com bola junto dos companheiros, o que pode, né, pessoal, indicar a sua presença na lista de relacionados para a partida. Lemos foi anunciado no dia 15 de janeiro e vem fazendo um trabalho específico de recuperação física de lá para cá. A lista de relacionados deve sair no fim da tarde de hoje, então a gente vai ficar ligado aí se o nome do Maurício Lemos, enfim, vai aparecer, porque já estamos precisando, né? A zaga vem de erros individuais nas últimas duas partidas. Quem mais que temos aqui? O menino Estrela, né? Outro que aparece nas imagens, tá ele aqui embaixo, ó. Aparece nas imagens, né? Ele passou por cirurgia no joelho no meio do ano passado, né? E o Vasco informou há 10 dias, mais ou menos, 12 dias, que ele passou por um novo procedimento cirúrgico, estava dando um inchaço ali na região, então o erro foi corrigido. O erro não, o problema foi corrigido. Então a sua aparição em campo aí nos treinos gera expectativa também no seu retorno. Mesma coisa do Adson, né? O Adson também passou por cirurgia lá no meio do ano passado. Teve a questão da plaquinha, que ele estava sentindo um incômodo, estava sentindo raspar. Então foi retirada essa placa. O Adson também já aparece aí nas imagens de treino. Mas o Vasco evita sempre colocar um prazo, até para não frustrar o torcedor e frustrar o próprio jogador, né? Tem que ir tratando e a gente vai acompanhando a evolução dos jogadores. Por último, destacamos Felipe Coutinho, que aparece nas imagens fazendo um treino leve de recuperação. Ele ainda é dúvida após ter saído no primeiro tempo contra o Fluminense com dores musculares. Inclusive, galera, ó, eu montei ontem aqui o que seria o time sem o Felipe Coutinho, apenas colocando o Payet no seu lugar e retornando o Alex Teixeira. Acho que num jogo contra um time pequeno não tem por que a gente lotar o time de volantes, né? A gente pode voltar a ter um atacante lá na frente. Infelizmente a gente não tem muita opção, então coloquei o Teixeira ali. Se não for o Teixeira, pode ser o Suíço e pode ser também uns meninos da base. Deixa a sua opinião. O que você faria? O time fecharia com Léo Jardim no gol, a defesa com PH, João Vitor, Oliveira e Piton, o meio campo Jair, Tietê e Paulinho, mais à frente Payet, Teixeira e Pablo Verratti. Campeonato Carioca, ontem tivemos 2 jogos, né? Um jogo safado, né? Entre Fluminense e Flamengo foi 0-0 e um pouco mais à noite o Boa Vista e a Portuguesa empataram em 2-2, um péssimo resultado para as equipes. Na tabela de classificação, Volta Redonda é o líder com 16, o Flamengo é o vice com 14, o Vasco vem em terceiro com 13 e o Botafogo em quarto com 12, tá? Verratti é o artilheiro ainda com 5 gols. Zé Vitor, ex-Vasco, é o vice-artilheiro
com 4 gols marcados. Vamos colocar aqui os jogos de hoje para a gente ver quem pode passar o Vasco ainda, né? Ó, o Maricá enfrenta o Bangu. Esse aqui é complicado, hein? O Bangu não tá ganhando de ninguém. Se o Maricá vence, vai a 14 e passa o Vasco. Botafogo e Madureira, às 4 da tarde, no Kleber Andrade, no Espírito Santo. O Botafogo pode passar o Vasco, né? Se empatar, não passa. Ou passa? Passa, tem uma vitória a mais. Basta um empate do Botafogo hoje, então, para o Vasco cair para a 4ª colocação. Se Maricá e Botafogo vencem, o Vasco cai para 5º. E o último jogo, Volta Redonda e Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu também ali, ó, 1 ponto a menos que o Vasco. Pode passar o Gigante também, se vencer o Volta Redonda. Então, a rodada pode ser dura. O Vasco pode cair até para o 6º lugar no dia de hoje, né? Mas ainda depende só de si. Se o Vasco vencer o Sampaio Corrêa nessa segunda-feira, mantém a 3ª posição e vamos aí para os 2 últimos clássicos, dependendo só da gente. Mas eu já falei aqui, complicou, tá? Tropeçar contra Fluminense e Volta Redonda pode ter nos custado aí a classificação para as semifinais. Mas enquanto tem bambu, tem flecha. Então vamos fazer nossa parte, né? Primeiro vencer esse jogo aqui, dessa segunda-feira, e depois a gente vai para os clássicos ver o que a gente precisa, né? Se dá para ganhar um, empatar o outro. Se tiver que ganhar os 2, realmente vai ser muito complicado para o Vasco. Vale a classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, né? Do Campeonato Estadual, e já garantir a vaga na Copa do Brasil 2026. Se a gente não carimbar a vaga agora na Copa do Brasil, ela fica ou para a Taça Rio, que é disputada entre o 5º e o 8º, e só o campeão garante a vaga, ou no Campeonato Brasileiro, garantindo uma vaga para Libertadores. Então, não vamos vacilar, né, galera? Não vamos vacilar. Bora conquistar aí essa classificação o mais rápido possível. Você quiser mais conteúdo de Vasco, tá passando o card lá no cantinho da tela, ó, com a nossa última edição. É só você clicar e conferir. Falei muito da escalação do Vasco sem o Felipe Coutinho. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto, um ótimo domingo pra você e até lá.